Olá, é um prazer estar aqui mais um dia com vocês para a nossa leitura bíblica diária. E sempre vai ser um prazer porque a palavra do Senhor, a palavra do nosso Rei e os princípios do reino de Deus estão sendo aplicados para mim e para você. Por isso, sempre é um prazer. Rapidamente, abra sua Bíblia em Salmo 30, versículo 1, mais um salmo do rei Davi, e vamos com certeza aprender os princípios de Deus para nossas vidas. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltas, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Olha o que Davi disse: eu te exalto, Senhor, porque o Senhor me exaltou. Não foi a minha capacidade humana, não foi a força do meu braço, e muito menos em confiança em homens que eu cheguei até aqui, nessa posição de reino e de governo, mas foi porque o Senhor me colocou, foi porque o Senhor me exaltou sobre essa terra, porque o Senhor me capacitou, porque o Senhor fez por mim. E não permitisse que os meus inimigos se alegrassem com a vitória sobre minha vida. Por isso que Deus, Ele é poderoso, Deus Ele quer entregar posições a qual vão exaltar o seu nome, vão exaltar o nome do nosso Deus, consequentemente vai te colocar em posição de destaque. Por quê? Porque através da sua vida, o nome do Senhor, o nome do nosso Rei vai ser exaltado sobre essa terra, amém? Mas saiba de algo, quem vai te exaltar é o Senhor, e você, jovem, vai exaltar o nome dele, por ele ter te exaltado, amém? É assim que funciona. Versículo 2: O Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Olha aqui, clamei, isso fala de confiança, amém? Focamos o nosso alvo no Senhor, nossos olhos no Senhor, a nossa confiança no Altíssimo, amém? No Soberano. Colocamos a nossa confiança naquele a qual nos comprou com sangue. Ele já provou a qual nos amar, ele já fez provas de amor com cada um de nós. Se essa palavra está chegando até você, saiba de algo, que Deus Ele te ama e Ele te comprou. Você foi comprado com sangue, com alto preço, e você necessita confiar no Senhor plenamente, assim como uma criança se joga no braço dos pais, confiando que os pais vão pegá-la e não deixar cair no chão. Assim tem que ser a sua fé, você se lançar totalmente na confiança e na dependência desse Deus. Versículo 3: O Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Olha o que diz, isso está falando aqui: fizeste subir a minha alma da sepultura. Há momentos a qual passamos por aflições terríveis e parece que vamos desfalecer, e Deus Ele vem com a tua mão estendida, com o braço estendida, e nos faz subir, e faz nos colocar em lugares altos, em posições altas, em fé, nos exalta. Para quê? Para que Ele nos conserva em vida, para que não descemos no abismo. Isso está falando de morte espiritual. Deus sempre Ele vai estar nos dando uma palavra, uma direção, injetando uma injeção de adrenalina no nosso corpo, alma e espírito. Para quê? Para que possamos romper em fé, para que possamos viver de glória em glória e de vitória em vitória, amém? Por isso que Deus nos conserva em vida. Deus Ele olha para mim e para a sua vida com uma expectativa poderosa, amém, sobre mim, sobre você, para que possamos desfrutar das maravilhas a qual Ele já preparou. Por isso, jovem, o que você tem que fazer somente é confiar no Senhor e crer que Ele já preparou tudo para a sua vida. Versículo 4: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Quero te dizer, quem são os santos? Os santos somos eu e você que está ouvindo essa palavra. Os santos são aqueles que são cheios de erros, de falhas, sim, mas que procuram não errar. Assim como Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adulterando naquele ato de adultério: cadê aqueles que te acusam, mulher? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos nós pecamos, amém? Não podemos condenar uns aos outros, mas temos que estar aqui na posição do Senhor, nós viver uma vida de santidade, de retidão e de justiça, e procurar caminhar nesse caminho, amém? Não significa que você tem que
se vestir como um santo, você ficar trancado e como a religião faz. Não, isso não é santidade. A santidade é você saber, jovem, que você é um pecador, que você comete erros e falhas, não se justificar os seus pecados nisso, mas procurar acertar na sua vida, procurar um caminho de retidão e justiça. Quero te dizer que o pecado, ele tem que ser um acidente na sua vida, a qual jamais você vai querer cometer, amém? Por isso, esse é um caminho de busca de retidão e de justiça, um caminho de santidade, a qual o imundo não passa. Por isso você tem que fechar as portas para o imundo e procurar caminhar em retidão, em justiça, sem olhar para a esquerda e muito menos para a direita. Isso não significa nada com religião, isso significa você caminhar nos princípios do reino de Deus. Versículo 5: porque a sua ira durará só um momento, e no seu favor está a vida. Quero te dizer que Davi foi um homem a qual provocou ira em Deus. Muitos não entendem a vida de Davi. Davi, ele foi um homem que adulterou, colocou um dos homens mais fiéis do seu reino à linha de frente para morrer, amém? Porque ele estava adulterando com a esposa desse soldado. Quero te dizer algo, que ele conheceu sim a ira do Senhor, só que Davi desfrutou da misericórdia de Deus. E ele disse aqui, porque a ira dura só um momento, mas a sua, olha aqui, mas o seu favor está sobre toda a vida. Quero te dizer que o favor de Deus é a graça, amém? Estamos na época da graça, e a graça é o favor de Deus, não merecido para cada um de nós, porque todos nós pecamos. Mas a ira de Deus é por um momento, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A graça do Senhor é para toda a eternidade. Por isso desfrutamos do perdão, desfrutamos da misericórdia, desfrutamos dessa graça, porque é algo eterno. Deus, Ele é amor, Deus é bom. Jesus disse isso: bom é o meu Pai, bom é o vosso Pai que estás nos céus, amém? Desfruto da misericórdia, do favor, da graça de Deus e do favor não merecido, porque nós somos maus, mas Deus é bom, e a tua bondade se aperfeiçoa em nós através da manifestação do Cristo que há em cada um de nós. Saiba disso. Versículo 6: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse texto aqui, ele não é algo religioso. Esse texto verdadeiramente é para aquelas pessoas que desfrutam da misericórdia de Deus. A alegria vem pela manhã, porque é misericórdia, porque você passou uma noite clamando, você passou uma noite buscando a face do Senhor, e logo pela manhã Deus derrama da misericórdia dele sobre a sua vida, Deus derrama do favor, Deus derrama da sua graça, e você desfruta da alegria pela manhã. Isso é poderoso. Isso é um versículo que não tem nada a ver com religião, para você ficar colocando em colante em carro e colocando aonde você quer colocar. Mas esse versículo é para se viver, esse versículo é para se praticar, esse versículo é para ter experiências com o Senhor. Versículo 7: e tu, Senhor, versículo 6: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, e tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. Olha aqui que ele está dizendo, que na prosperidade dele, o rei Davi lhe dizia que jamais ele ia vacilar. Quero te dizer que somos falhos, e sem Jesus nada podemos fazer. Sem o nosso rei nada podemos fazer. Por isso eu te digo, jovem, Davi aqui, ele teve um momento de soberbo, ele teve um momento de arrogância, teve um momento a qual ele confiou na força do seu braço, teve um momento a qual ele confiou em armas. Por isso que o profeta disse para ele não enumerar o povo de Israel, e ele foi e enumerou, porque ele queria saber a quantidade do exército, ele queria saber a quantidade da força bélica qual tinha teu exército, e ele desobedeceu ao Senhor, porque ele se exaltou. Um momento a soberba tomou conta do seu coração, e ele disse que jamais ele ia vacilar. E sabe o que Deus fez?
Deus fizeste forte a minha montanha. Está dizendo que Deus colocou uma montanha diante de Davi, uma montanha a qual foi levar ele para um rompimento. Deus colocou Davi num deserto, Deus colocou ele numa posição a qual ele tinha que manifestar a fé para romper essa montanha. E ele disse assim: fizeste forte a minha montanha e tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Deus colocou Davi numa situação a qual ele tinha que clamar, a qual ele tinha que se voltar para o primeiro amor, se voltar aos princípios da palavra de Deus, para que Deus continuasse exaltando a vida dele. E ele disse assim no versículo 8: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Deus queria Davi assim, humilde, numa forma a qual que ele se humilhasse diante de Deus, para que Deus continuasse exaltando a vida dele. O que passa no dia de hoje e que muitas pessoas começam a buscar a Deus, se humilhar, e Deus começa a manifestar da fidelidade, do poder dele, do testemunho dele sobre a vida dessas pessoas, e essas pessoas acham que elas estão prosperando pela força do braço dela, e Deus permite montanhas ser criadas na frente dessas pessoas, para que essas pessoas se humilham, para que Deus possa exaltá-las. Isso aconteceu com Davi. Versículo 9: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? É uma pergunta. Porventura te louvará o pó? Segunda pergunta. Anunciará ele a tua verdade? Terceira pergunta. Quero te dizer que Deus, ele conta com você para quê? Para que o nome dele seja exaltado, glorificado em testemunho. Será pregado o evangelho do reino em testemunho. Sempre foi assim. A religião é que fez dogmas, colocou conceitos, colocou uma capa, um modelo, mas Deus, ele quer levantar a sua vida quando você se humilha, quando você reconhece que ele é o teu Deus, que ele é o teu Senhor, que ele é o dono da tua vida, e principalmente quando você reconhece que ele é o teu rei, e que há um reino a qual você deve sim satisfação, há um reino que você deve cumprir os princípios dele. Deus começa a te exaltar para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Saiba disso. Por isso, você morto, Davi morto, não ia exaltar, não ia contar as maravilhas, não ia ser testemunho para mim e para você hoje. Davi tinha a plena convicção que ele tinha que estar vivo nessa terra para manifestar a glória do Deus invisível para o mundo visível, para que o nome dele seja glorificado. É isso que Deus quer fazer, levantar a minha e a sua vida, para que o nome dele seja exaltado. Versículo 10. Ouve, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio. Tornasse o meu pranto em folgueto, e desatasse o meu pano de saco, e me cingisse de alegria, para que a minha glória a ti canta louvores, e não se cale, Senhor meu Deus, e eu te louvarei para sempre. Olha aqui, Deus levantou Davi, trocou o pranto dele em alegria, trocou o pano de sacos e cingiu Davi de alegria, para que Davi fosse glorificado, e nessa glória de Davi, o nome do Senhor fosse exaltado, para que ele cantasse louvores de adoração, para que ele sabia, aí em revelação, que a vida dele como um rei, na presença do Senhor, seria testemunho para todo sempre, amém? E estamos sendo impactados pelo testemunho da vida de Davi. Eu quero te dizer, jovem, que você tem um propósito aqui nessa terra, e Deus quer impactar as pessoas que estão à sua volta, através do testemunho da sua vida. Por isso, escolha Cristo sempre, escolha a palavra de Deus, escolha os princípios de Deus. O mundo vai pregar o contrário, o mundo vai querer outros princípios, mas rejeita outros princípios e se submete somente a esses princípios aqui, para que tudo te vá bem. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês recebam essa palavra no seu espírito, vocês recebam, que vocês regam essa semente, e que essa semente possa dar frutos, e frutos a qual serão glorificados o nome do Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Até a